Por nós, amém, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre Salmo 109, né? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus para quem tá no Meet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Amém. Para quem vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para Maria Oliveira, para Fabiana, para Duda, para Dona Maria, para Cida, para Jéssica, para Conceição, para Juliana, para Anestina, para Deise, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu vejo gente nova no Meet, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, tá bom, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus se revele a cada um de nós, que a palavra de Deus venha surtir os efeitos que ela tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo dos nossos erros, nos trazendo uma nova mente, um coração como de Deus, né? Nos trazendo uma mudança de atitude, amém, né? Que Deus venha nos transformar, amém, em nome de Jesus, amém. Aos novos integrantes, sejam todos bem-vindos, tá bom? Você é muito bem-vindo, independente da sua religião, independente do seu credo, independente de qualquer coisa, tá bom? Você é muito bem-vindo, porque aqui não é um lugar de discriminação, não é um lugar de julgamento, não é um lugar de preconceito, mas é um lugar onde nós nos reunimos para juntos conhecermos a verdade, né? Porque quem nos convence, né, dos nossos pecados, nos convence das nossas fraquezas, nos convence, né, que nós devemos mudar. Quem faz isso é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, amém. A gente está aqui para ouvir de Deus, né? Esse Deus maravilhoso que transforma vidas, né? Que dá um sentido para a vida, né? Das pessoas, né? Aquele Deus que nos traz consolo, nos traz conforto, né? Nos traz ânimo. Amém, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 109, né? Eu tô com um pouquinho de dor, mas amém. Deus vai conduzir essa aula em nome de Jesus. Amém, amém. Já teve muita aula que eu comecei com dor e finalizei sem dor nenhuma. Amém. Em nome de Jesus vai ser assim. Amém. A paz do Senhor Jesus, Silvana. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 109, né? Tá sem som, Manuel? Pera aí rapidinho que eu vou melhorar aqui. Melhorou agora o som? Dá pra vocês me ouvirem? Tá baixo o som? Como que tá o som aí pra vocês no Meet? Tá bom? Tá. Amém, amém. Amém, então, amém, glória a Deus. Quando o Manuel voltar, vou falar pra ele testar o dele agora. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Eu pensei que era o meu, às vezes é o celular dele, amém. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre o Salmo 109. O que é um Salmo 109, gente? A gente vai falar sobre vingança, né? O crente, ele se vinga. O crente, ele é vingativo. O crente, ele pode se vingar, né? Às vezes a gente observa, né? Eu já fui muito assim, né? Na minha vida passada, né? Antes de eu ser transformada por Cristo, né? Antes de eu ser transformada pelo Espírito Santo. Eu já fui muito assim, gente. Eu já fui muito assim de falar, eu vou tratar ele com raiva, com desprezo, né? Eu vou tratar ele mal, né? Porque essa vai ser minha vingança. Essa pessoa me tratou mal, então eu vou devolver na mesma moeda, né? Então, aí, por exemplo, você vê, a pessoa foi traída, eu vou trair também, né? Porque eu vou me vingar, né? E a gente observa, né, que a pessoa, ela se vinga do outro e aquela vingança não produz nada, gente, porque você observa que a pessoa fala, eu vou tratar ele mal porque ele me tratou mal uma vez, então ele vai aprender. Aí você vê que você tá ignorando a pessoa, tá tratando mal a pessoa, tá maltratando, tá fazendo um monte de coisa, e a pessoa não tá nem aí. A pessoa não tá aprendendo nada, a pessoa não tá nem sentindo o que tá sendo produzido, né? E a gente observa muito isso, né? A gente observa muito isso na vida, né? Da pessoa tentar responder com a mesma moeda, tentar responder da mesma forma para ensinar o outro, como se fosse uma forma de tentar falar com o outro, né? De que o outro tá fazendo algo errado, né? E esse Salmo 109 é sobre isso, né? Esse Salmo 109 é sobre vingança, né? A gente observa, né, que quando a gente para odiar o outro, né, às vezes a pessoa começa a nutrir um sentimento de raiva
pelo outro. E, por exemplo, a pessoa faz alguma pergunta, a pessoa responde grossa, né? Responde mal educada, né? E você acha que aquilo tá produzindo alguma coisa no outro. E às vezes, gente, o outro nem liga de eu ser mal educada. O outro não tá nem aí, né? Igual eu mesma. Hoje eu tô numa situação na minha vida que a pessoa me falando qualquer coisa, eu não ligo. Eu tenho Espírito Santo, não tô nem aí. Então, na verdade, esse tipo de vingança, né? Só destrói aquele que tá praticando. Né? Então a pessoa está nutrindo uma raiva, mas a verdade é que quem está adoecendo é ela. Não é o outro que está recebendo a tua raiva, não é o outro que está recebendo o seu ódio, né? Não é o outro que está recebendo o seu ignorar, né? Não, ele às vezes não está sentindo nada, né? Não está nem ligando para o que você está fazendo. Mas a verdade é que quem está adoecendo é você, né? Porque a gente começa a ficar consumido. Porque a Bíblia diz que a gente é o que a gente sente. O problema é, se eu sinto muita raiva, eu me torno em raiva. Então eu me torno aquela pessoa destemperada. Eu me torno aquela pessoa que, gente, sai quebrando tudo por nada, sabe? Você vê às vezes passar na TV aquela pessoa que saiu de si, quebrou tudo, né? Então, eu acabo me tornando aquilo que eu sinto. Aquele sentimento acaba formando quem eu sou. E isso é muito sério, né? Porque você não está afetando o outro com aquele sentimento, mas você está se afetando com aquele sentimento, né? E sobre isso o Salmo 109 fala. Antes da gente começar a falar sobre o Salmo 109, o Salmo 109 é um salmo onde Davi quer vingança. Davi, ele quer se vingar dos seus inimigos. Então, Davi, ele clama a Deus para pedir vingança. E a gente vai falar sobre isso, né? Nesse capítulo, gente, a gente vai falar como é a forma da vingança do crente. Qual é a melhor forma de se vingar? Existe uma forma de você se vingar e a tua vingança produzir efeitos sobre o outro. A tua vingança vai mexer com o outro. Não tem como o outro ficar inerte, sabe? Foi o que eu acabei de falar agora. Existem momentos da vida, eu já fui assim, que eu quis, né, responder ao outro com a mesma moeda. Então a pessoa me tratou mal uma vez na vida, eu começo a tratar sempre ela mal por causa de um negócio, né? E não faz diferença pra ela não vai mudar em nada, né? Mas existe uma forma de eu fazer algo, responder essa pessoa de alguma forma e isso não ser ignorado por ela. Ela vai ver. Existe uma história real, né, que vai falar sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe uma história real de um serial killer, né, de um assassino de mulheres. E ele foi preso. Esse serial killer, ele já matou muitas mulheres, muitas mesmo. E ele foi preso. Quando ele passou pelo julgamento, os parentes das vítimas vinham confrontar ele no julgamento. Aí diz que mostrou, tem um vídeo, tudo, né? Eu cheguei até a compartilhar nas minhas redes sociais, mas faz tempo. Aí diz que os parentes das vítimas chegavam para confrontar ele, a paz, Ana Paula, confrontar esse assassino, né, esse serial killer, esse psicopata. Gente, um psicopata, ele não tem sentimentos, ele não tem empatia, ele não consegue sentir nada. E olha só o que acontece. E chegam várias pessoas, vários parentes, e começam a falar para esse psicopata: você acabou com a minha vida. Você destruiu aquilo que eu mais amava. Você fez a minha vida perder o sentido. E enquanto ele ouvia essas coisas, ele ficava com cara de deboche. Aquilo não atingia ele. Não produzia nada nele. Então, você vê que aquele momento que aquelas pessoas estavam retribuindo a atitude dele daquela forma, não produzia nada nele. Ou seja, o que elas falavam não ensinava nada para ele. Pelo contrário, ele caçoava delas e essas pessoas eram feridas ainda mais. Não bastava a ferida que elas já tinham, elas estavam sendo feridas ainda mais pelo ignorar, por caçoar, né, por aquela chacota que aquele serial killer estava fazendo. E várias pessoas chegavam lá, sabe, ficavam chorando e ele rindo, ele olhava com deboche. E então chegou um senhor e esse senhor chegou chorando e ele falou: olha,
eu sou cristão. Eu sou cristão e a minha religião, o que eu creio, me obriga a fazer uma coisa agora que é muito difícil para mim. Que é muito difícil. Mas eu faço. Eu te perdoo por você ter matado a minha filha. Eu perdoo você, tá bom? Saiba que você está perdoado. Gente, neste momento, o serial killer, ele parou olhando para o homem, ele começou a chorar. Ele chorava como criança. Aquilo ensinou aquele homem. Vocês entenderam? E é sobre isso que esse Salmo 109 fala. Você observa que as atitudes anteriores não ensinaram nada para esse homem. Pelo contrário, ele conseguia produzir ainda mais dor naquelas pessoas que já estavam machucadas. Então as pessoas chegavam lá já machucadas e elas queriam ferir o serial killer falando aquelas coisas, xingavam ele, sabe? E ele ficava rindo. As pessoas xingando ou falando que odiavam ele rindo. Mas quando esse senhor falou isso, esse serial killer começou a chorar. E isso tocou ele. E é isso que diz aqui nesse Salmo 109 que a gente vai falar sobre isso hoje. A melhor forma de você tocar o teu inimigo é com amor, é com perdão. Você nunca vai conseguir tocar o teu inimigo por meio da retribuição, sabe? Por meio do olho por olho, da mesma moeda, né? Você nunca, a paz, Ricardo, amém. Você nunca vai conseguir ensinar nada para ele, nada, pagando com a mesma moeda. Nunca. Pelo contrário, quando você quer pagar com a mesma moeda, você tá lidando com alguém que já é frio. Você tá lidando com alguém que já fez uma coisa, gente, não tem discernimento do que ele fez. Então, essa pessoa não tem um simancol, não tem a noção, né? Então, quando você retribui o mal com o mal, você tá lidando com alguém que já é mal. E tá retribuindo o quê? Para essa pessoa o mal. Só que o mal não vai atingir ele. Então, ele vai começar a ignorar, ele vai nem ligar. Você vai estar tratando ele mal, odiando ele, tendo raiva dele, e o seu sentimento sobre ele não vai produzir nada. E o que acontece? Você vai ficando cada vez mais com raiva. Porque você vai falar, poxa, não tá acontecendo nada, ele não tá sentindo, né? Eu tô aqui tratando ele mal, eu tô com raiva, tô maltratando ele, né? E ele não tá nem aí, né? Então isso começa a produzir na pessoa ainda mais raiva, ainda mais ira, ou seja, ela começa a se magoar ainda mais, se machucar ainda mais, que é esse exemplo que eu acabei de dar do serial killer. Ela começa a se machucar ainda mais, ela começa a se doer ainda mais, né? Isso é um ciclo que não vai acabar. Não vai acabar. E aquela pessoa, tem uma frase extraordinária, que eu não lembro agora de quem é, mas é assim: quando você entra nas trevas, né, quando você mergulha muito num abismo, quando você mergulha muito nas trevas, quando você começa a mergulhar muito dentro de um monstro, você começa a ter muito contato com o monstro, etc., tome cuidado, porque você pode começar a fazer parte daquilo. Então, a gente pode começar a fazer parte daquilo, e foi o que eu disse, a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que nós sentimos. Então, às vezes, sabe, uma pessoa que era tão amável começa a se tornar uma pessoa tão amargurada, né? Uma pessoa cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de ódio, cheia de raiva, né? E quando você para pra saber, pra perguntar, às vezes foi uma coisinha tão pequena, gente, uma coisinha tão boba, que um perdão, relevar aquilo, sabe, teria resolvido tudo. E não resolveu. E a verdade é que aquele mal todo vem sobre aquela pessoa que já foi machucada, né? E aquilo só vai piorando a situação. Então, a Bíblia nos diz que a nossa melhor forma de ensinar alguém é respondendo o mal com o bem. É amando o nosso inimigo. Tem uma história extraordinária que é assim: tem uma mulher que ela foi traída pelo marido. E ela ficou com muita raiva. O marido começou a trair ela, né? Não dava mais valor a ela, começou a trair ela, desprezava ela. E ela ficou com muita raiva e ela disse assim: eu vou terminar meu casamento, mas antes de terminar meu casamento eu vou me vingar dele. Eu vou fazer ele sofrer. Eu vou humilhar ele. Eu vou trair ele também. Eu vou fazer um monte de coisa. E então aconselharam ela o seguinte:
Falou, não, você quer se vingar? Ela falou, quero. E a pessoa falou pra ela, então seja uma boa esposa. Começa a tratar ele muito bem. Seja uma ótima esposa. E então vai doer nele quando ele percebeu que ele perdeu. Quando ele entender, né? Nossa, olha, minha esposa é maravilhosa, olha o que eu estou perdendo, né? E falaram isso para essa mulher. E é nesse nível, é nesse nível mesmo. A gente só consegue tocar alguém, a gente só consegue ensinar alguém, né? Por meio do perdão, gente, que foi o caso desse serial killer. Ou por meio do amor. Fora isso, você não transforma ninguém. Você não consegue tirar ninguém das trevas, ninguém da escuridão. Você não consegue vencer o teu inimigo com o ódio, porque você acaba se tornando aquilo, né? O problema de você lutar com um monstro e você se rebaixar ao mundo dele é que talvez você permaneça no mundo dele e você passe a fazer parte do cenário. Você passe a se tornar um monstro também. Então, a melhor forma da gente vencer um monstro, da gente vencer alguém, é com o bem, é trazendo essa pessoa ao nosso mundo e não indo até o mundo dela, né? E é isso. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, agora, gente, a gente vai ler o Salmo 109. Deixa eu fazer a oração, né? Amém, amém, amém. Eu vou fazer a oração e a gente começa a falar aqui sobre esse salmo, que é um salmo onde Davi começa a pedir a Deus por vingança. Davi quer se vingar, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Durante o estudo do salmo. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, venha falar conosco, Pai. Se revela a cada um de nós, Pai. Amém. Que a Sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós. Que a Tua palavra venha nos convencer dos nossos pecados. Que a Tua palavra entre em cada um de nós de uma forma cortante, mais afiada do que a faca de 2 gumes, Pai. Amém. Que ela entre nos transformando, nos trazendo à consciência tudo aquilo que nós devemos mudar. Que ela venha nos mudar a mente, que ela venha nos mudar o coração, que ela venha nos transformar, Pai, amém. Que venhamos a ser um eu diferente, um eu cada vez mais parecido com Cristo, Pai, amém. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos guie essa noite, torne a Sua palavra simples aos nossos ouvidos, aos nossos corações e às nossas mentes, Pai, amém. Nos ajuda, porque nós estamos aqui, meu Deus, para conhecer a Tua verdade. Nós não queremos ser confundidos, nós não queremos ser enganados, não queremos ser atrapalhados, Pai, amém. Nos ensina a não cair em falsas doutrinas, nos ensina a não cair nas mentiras de Satanás, Pai, amém. A Tua palavra diz que o Seu povo perece por falta de conhecimento, Pai, e nós não queremos perecer. Por isso estamos aqui, diante da Tua presença, para que o Senhor revele a Tua verdade de uma forma simples, de uma forma clara, Pai, amém. Meu Deus, trabalha em cada mente que está aqui, duvidosa, em cada mente incrédula, em cada mente que está aqui endurecida, trabalha, Pai, amém. Trabalha em cada coração que está aqui também duvidoso, incrédulo e endurecido, Pai, trabalha nessas pessoas, quebranta elas, Pai, faça com que elas se convertam, Pai, a Ti, que elas conheçam a Tua verdade libertadora, que as escamas dos olhos dela caiam e que a Tua verdade seja revelada, Pai, amém. Meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê discernimento, para que venhamos a guardar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, todos os ensinamentos que estamos recebendo de Ti, que venhamos a guardar em um lugar seguro, para que Satanás não venha roubar de nós tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai, amém. Meu Deus, me usa, Espírito Santo, usa a minha boca para propagar a verdade de Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Espírito Santo de Deus me use, me conduza, que da minha boca saia somente a verdade
de Deus, a mensagem de Deus, amém. Que o meu falar a respeito de Deus seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti, Deus, não resista, se apaixone e se entregue a ti. Que ele mergulhe totalmente em ti, cumprindo-se o batismo, Pai. Amém. Em o nome de Jesus, Senhor, nos livra de todo o mal. Amém. 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 Então aqui no Salmo 109, provavelmente Davi estava ainda dentro daquele período ali, gente, onde ele sofreu ali com Absalão, né? A gente não sabe ao certo, o tempo certo que isso acontece nesse Salmo 109. Mas uma coisa é fato, que eu venho falando, né, a cada aula, para a gente ter ideia, né? Que a credibilidade de Davi caiu diante do homem, não diante de Deus, mas diante do homem caiu. Por conta das coisas que começaram a acontecer na vida dele, né? Então as pessoas começaram a questionar a fé de Davi, questionar se Davi realmente é com Deus ou não é, se Deus é com Davi, começaram a questionar se realmente Deus não se afastou, se Deus não agora rejeitou a Davi. Então começa a ter todo esse tipo de questionamento, se Davi não está cometendo algum pecado, né? Se a religião de Davi não é uma religião falsa, hipócrita, porque na verdade ele está em pecado. Então começaram a surgir todas essas questões, as pessoas começaram a duvidar, né? Começaram a falar mal de Davi. A gente vai ver que Davi começa a falar muito isso nos Salmos, né? Que as pessoas estão falando mentiras sobre ele e que estão questionando a religiosidade dele, né? Então começa a surgir esse problema. Como a vida dele virou uma turbulência, né? Tiveram vários problemas, né? Os filhos dele estão tendo vários problemas, e você observa que todos os problemas que estão tendo tá vindo de dentro da casa dele, né? E então o povo começa a julgar. O povo começa a julgar Davi. E o povo começa a dizer então que Deus não está com Davi, não. Se Deus estivesse com Davi, não estava tudo isso acontecendo na vida dele, né? Então agora Davi começa a sentir uma necessidade muito grande de justiça. Davi começa a sentir uma necessidade muito grande, né? De que justiça seja feita, porque aquilo que ele está passando é injusto. Ele fala, Senhor, faz com que essas pessoas entendam, né? Que eu tô passando pelo que eu tô passando, mas é mão tua. É o Senhor que está permitindo tudo isso. Faça com que eles entendam que o Senhor está comigo. Tudo bem, eu estou sofrendo, eu estou passando por coisas terríveis, mas faça com que eles entendam que o Senhor não me abandonou. Foi o Senhor que permitiu que tudo isso acontecesse, né? Parece bastante com Jó, né? E é nesse sentido, e Davi começa a clamar a Deus. E Davi começa a falar que as pessoas começam a amaldiçoar ele, né? A gente lembra de Simei. As pessoas começam a amaldiçoar ele, as pessoas começam a julgar ele, começam a falar mentiras, porque ele fala, não, eu não pequei. As pessoas começam a falar, com certeza ele pecou, para estar passando pelo que ele está passando, né? Então, ele sente uma grande necessidade, né? De ser vingado. Ele fala, não, eu quero vingança, porque eu não mereço. Eles estão me fazendo tudo isso e eu não mereço. Então, eu mereço ser defendido. Eu quero uma defesa. Eu quero ser defendido. Eu quero que seja provada a minha inocência. Eu quero que seja provada, né, a minha inocência em relação a tudo isso. E que essas pessoas paguem. Que essas pessoas paguem pelo tormento que estão me causando. E a gente vai ver agora sobre isso. Como é que Davi vai fazer isso, né? A gente vai observar que Davi, ele quer vingança. Mas ele nunca pensava em uma vingança com as próprias mãos. Ele não pensou nisso. Ele jamais pensou em se vingar com as próprias mãos. Mas ele queria que Deus o vingasse. Lembra muito Moisés, né? Então, Davi queria que Deus o vingasse, né? Deus é quem o defende. E esse Salmo 109 lembra bastante para mim aquela passagem lá que a gente estudou, onde Miriam e Arão começam a falar mal de Moisés. E Deus vem e defende Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era um homem tão manso, tão humilde, né? Que se ele soubesse, ou talvez ele tenha até ouvido o que eles tenham falado, mas ele não se defendia.
Moisés não fazia nada. Moisés era muito tranquilo. E Deus o defendeu. Porque Deus defende os seus. E crente é assim. Crente não precisa fazer vingança com as próprias mãos. Porque Deus defende o crente, né? Já aconteceu na minha vida de eu ter passado por uma injustiça muito grande, gente. Realmente, assim, sabe? De você chorar falando, é injusto, eu não mereço, é injusto, e chorar mesmo. Mas o que eu fiz, gente? Eu não respondi a pessoa. Minha vontade, a minha carne falava pra eu responder xingando. Era a minha vontade. Eu mandar um áudio xingando, porque essa pessoa me mandou mais de 7 áudios doida. E minha vontade era ter ligado o áudio e ter xingado. De tudo quanto era nome, xingado pra caramba. Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me governa. E eu não respondi. Eu não me defendi. Eu fiquei muda. Falei nada. Não mandei resposta. Aí a pessoa me mandava mais áudio ainda. Eu não mandei resposta. E então eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, julga. Julga entre mim e ela. Julga quem é que tá certo. Porque eu não mereço isso. O Senhor sabe quem é seu. Né? Então, é o que Davi tá passando aqui, né? Eu já passei por isso. A pessoa veio questionar porque eu perdi 4 filhos. A pessoa veio dizer que eu não tinha parte com Deus, porque se eu tivesse parte com Deus, eu não tinha perdido 4 filhos, né? A pessoa veio falar isso. E a pessoa veio dizer, então, que eu tinha que voltar desde o início, que não é pra eu estar aqui ensinando, que era pra eu voltar pro banco, voltar à humildade e deixar Deus me castigar, porque isso é castigo, né? Mas eu tenho plena ciência que não é. Eu não fiz nada assim, né, pra estar recebendo castigo. Assim, eu não sou perfeita, mas não é. E, nossa, foi tão injusto, né? Porque eu sei o temor que eu tenho pra sentar aqui e falar sobre a palavra de Deus, eu sei. E foi tão injusto, e eu não respondi nada. Gente, eu tinha muitos motivos pra responder. A pessoa veio falar dos meus filhos, veio falar da minha família, veio falar um monte de coisa, né? Falando mal de mim, né? Que eu não tinha parte com Deus. A pessoa veio falar até que eu tava aqui falando pro demônio. Que horror, né? Que absurdo. E, nossa, mas eu me contive, o Espírito Santo me conteve. E eu orei a Deus, falei, Senhor, faz justiça, julga entre mim e ela, porque o Senhor sabe quem é seu, o Senhor sabe o temor que eu tenho, o Senhor sabe que eu não mereço isso, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é aquele que me defende, então me defende, porque eu não vou me defender. E, gente, eu tô em paz até hoje, não me defendi, faz mais de 1 ano que isso aconteceu. E eu não me defendi, e eu continuo tranquila, quieta. E eu sei que essa pessoa hoje tá amargurada, assim, tá meio estressada. Mas ela não tem capacidade de pedir desculpa, né? Infelizmente ela não tem. Que eu tenho certeza, se ela pedisse desculpa, ela se sentiria melhor, porque eu já perdoei, né? Mas ela se sentiria melhor, né? E assim, né? É assim que acontece aqui. Davi entrega nas mãos de Deus, para que Deus o defenda, para que Deus mostre que ele é inocente, para que Deus o julgue, né? E é isso que Davi procura, né? Então, no versículo 1, dentro dessa situação que eu falei para vocês que Davi se encontra, que as pessoas estão questionando a intimidade que ele tem com Deus, né? A relação que ele tem com Deus, a fé dele, né? Como que alguém pode questionar a fé de alguém, né? Uma coisa entre ele e Deus, né? E as pessoas começam a questionar isso. Então, Davi, escreve esse salmo e diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Elas têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Então aqui ele está falando, Senhor, não fique em silêncio. A minha boca não tem falado nada. Eu não tenho me defendido com a minha boca. Mas essas pessoas têm usado a boca delas para falarem mentiras acerca de mim. E eu não tenho aberto a minha boca para me defender. Mas Deus, abre a sua boca e me defende. É isso que Davi está fazendo. Abre a tua boca, Deus, me defende. Então, no versículo 3, Davi continua.
Essas pessoas, elas me cercaram com palavras odiosas e sem causa elas ficam querendo me fazer guerra, né? Então essas pessoas começaram a me cercar com palavras e são palavras que levam ao ódio, são palavras de raiva, né? De ódio e acabam, né? Querendo guerrear comigo, elas querem me matar, é tanto ódio, tanta raiva nutrida que elas querem brigar comigo sem motivo, e elas vêm querendo brigar comigo, né? Me ajuda, Deus. E então no versículo 4 ele diz: em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que essas pessoas que hoje estão falando mal dele são pessoas que ele só deu amor. Ele amava essas pessoas. Ele tratou essas pessoas muito bem. E ele diz: Senhor, eu dei amor. E em troca, eles se tornaram os meus inimigos. Ao invés de devolver o amor que eu dei para eles me devolveram ódio. Você vê que aqui era alguém muito próximo. Então pode ser realmente desse tempo de Absalão, né? Porque ele está falando que essas pessoas, ele só deu amor. Eu só dei amor para ele. E no lugar do amor que eu dei, ele me devolveu o ódio. Essa pessoa me devolveu o ódio. Mas tudo bem. Enquanto isso eu sigo orando, né? É isso que ele quer dizer. Tudo bem. Enquanto isso, né? Apesar dessa retribuição, deles terem retribuído o bem com o mal, né? Porque eu fiz o bem, mas estão me retribuindo com o mal. Apesar disso, eu sigo orando. Eu sigo orando. A minha defesa é a minha oração. Aí no versículo 5 ele continua e diz: e me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Que é isso, né? Pagaram o bem que eu fiz com o mal. E o amor que eu dei, retribuíram com ódio. Versículo 6. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Então aqui, Davi está dizendo: Deus, que essa pessoa que está fazendo isso comigo, que está me retribuindo dessa forma, todo o amor que eu dei a ela, que seja levantado um ímpio sobre essa pessoa, com poder sobre essa pessoa, poder de julgamento, né? Que alguém mais ímpio do que ela seja levantado e ela fique sujeita a um ímpio. Que um ímpio decida a vida dela, né? E que a companhia dessa pessoa não seja o Senhor Deus, mas seja sempre Satanás. É forte, né? Quando a gente para pra ver uma oração dessa, a gente fala: nossa, ele tá pedindo para Satanás ser sempre a companhia dessa pessoa, né? Gente, realmente é muito difícil você orar por alguém que te faz muito mal mesmo. Orar pedindo para que Deus tenha misericórdia e Deus se revele para aquela pessoa, para que Deus quebrante aquela pessoa, para que aquela pessoa mude, né? É muito difícil. Imagina alguém que tenha machucado muito, né? Sei lá, uma pessoa que sofreu algum abuso sexual. É muito difícil ela orar assim pelo seu abusador. É muito difícil. É humanamente impossível. A única forma que nos faz fazer isso, o único jeito que é possível, esse tipo de oração verdadeira, é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer esse tipo de oração. Não tem como. Como que eu vou orar para Deus ir lá e quebrantar e ajudar alguém que me fez tanto mal, mas tanto mal? Só o Espírito Santo que me faz fazer isso. E Davi aqui não tinha o Espírito Santo dentro dele, né? Davi tinha o Espírito Santo sobre ele, fora. O Espírito Santo só falava ao ouvido dele. Mas ele não sentia o Espírito Santo dentro dele como a gente sente. A gente não sentia o amor de Deus dentro de nós. Ele não sentia a bondade de Deus como a gente sente dentro de nós. Hoje, através do Espírito Santo, a gente consegue sentir a bondade de Deus dentro de nós. A gente se torna bom. A gente começa a praticar a bondade. E é por quê? É porque sou eu? Não. É por causa do Espírito Santo que está dentro de mim. Eu em mim mesma só pratico o mal. Mas o Espírito Santo que está dentro de mim é que me faz praticar o bem. E Davi, ele não tinha isso, né? Nessa época, o Espírito Santo não habitava dentro da pessoa. O Espírito Santo estava fora.
Então era muito difícil. Se hoje é difícil pra gente, né? Imagina, é difícil, gente. Alguém que machucou tanto, magoou tanto assim, né? A minha oração, quando essa pessoa fez isso comigo, eu fiquei tão magoada, gente. Eu perdi 4 filhos, sabe? E é uma coisa que é muito delicada pra mim você falar, né? Porque é o maior sonho da minha vida ser mãe. E há uma promessa na minha vida sobre isso. Deus falou comigo. E eu reconheço a voz de Deus. Eu sei que foi Deus. E eu creio na promessa dele, né? E eu sou fiel a ele. Eu sei o que eu faço. Eu sei o temor que eu tenho por ele. Eu sei o quanto eu o amo. Eu sei o quanto eu o sigo, né? E essa pessoa veio julgar tudo isso. E, nossa, eu me senti tão injustiçada. Eu chorava todo dia, gente. De tanta injustiça que eu sentia, meu coração doía, porque eu falava, eu não merecia, sabe, a vontade humana, o meu ego me mandava mandar um áudio para tentar provar para ela que eu tenho parte com Deus, mas eu não preciso provar nada para ela, isso é entre mim e Deus. Deus sabe que eu sou dele, mas o meu ego queria, porque era muito injusto aquilo que eu estava ouvindo, né, era muito injusto. E ficou aquele dor no meu coração, gente. E quando eu orei, eu orava pedindo justiça. Eu não consegui orar pedindo para ela ser quebrantada. Não consegui. Mas ela é crente, né? Ela tem mais tempo de conversão, não sei, né? Ela tem mais tempo, assim, de conversão declarada do que eu, né? E é essa a questão. Como ela acha que tem muito tempo, ela se acha no direito de julgar o outro, né? Então, ela começou a me julgar por causa disso, da minha história, né? E, nossa, gente, eu não consegui. Eu orava só pedindo pra Deus fazer justiça. Gente, eu fiquei um bom tempo, assim, só orando pra Deus fazer justiça. Eu falei, Senhor, faz justiça. Eu não mereço. Dá a ela o que ela merece. Eu não me julgue entre nós duas e dá a cada um o que cada um merece. Eu ficava orando assim, eu fiquei orando muito tempo assim, orando. Aí depois de um tempo foi acalmando e eu comecei a orar, Senhor, abre o coração dela, abre a mente dela, para que ela reconheça que ela está errada. Para que ela se liberte desse ego dela, né? E que ela consiga seguir em frente, né? Então eu comecei a mudar a oração, né? Mas imagina, eu que tenho Espírito Santo hoje, tive essa dificuldade porque eu fui muito magoada, gente, falou coisas horríveis, né? E imagina, esse homem não tinha ainda o Espírito Santo dentro dele para orar, falando para Deus ir lá e quebrantar o inimigo dele, né? Então não. Então ele ora e fala, Deus, faça com que um ímpio venha sobre essa pessoa, né? Governe a vida dela e venha o caos sobre a vida dela e que o Senhor não esteja do lado dela, mas sim Satanás, né? Então, ao invés de Deus estar com aquela pessoa, o adversário de Deus estaria com aquela pessoa, né? E, gente, você desejar que o adversário de Deus esteja com a pessoa, sabendo que de Deus vem tudo de bom, né? E do seu adversário vem as trevas, vem só coisa ruim, né? Então, ele desejava isso, né? Todas as coisas ruins para o inimigo dele. Então, foi nesse momento onde ele se sentia muito injuriado, muito angustiado, né? Então, no versículo 7, ele continua falando para Deus. Quando for julgado, que saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Então, aqui ele está falando o quê? Deus, quando essa pessoa for julgada, que ela não seja declarada inocente. Nunca. Mas que ela seja culpada, que ela seja condenada. E se ela parar para orar, que a oração dela seja um pecado. Não receba a oração dela, Deus. Mas que o Senhor considere a oração dela um pecado, né? Então eu já falei isso em uma outra salmo que a gente leu de Davi, que Davi começa a pedir a destruição dos inimigos dele, né? Hoje, é claro, a gente sabe, né? No Novo Testamento nos ensina, né, que a nossa luta não é contra o outro não é meu inimigo, né? Então eu não tenho que desejar um mal pro outro, porque na verdade ele tem que ser liberto. Eu tenho que ter dó dele, né? E não ódio, e não raiva, né? Porque a verdade é que ele só fez o que ele fez porque ele ainda não tá liberto, né? Se ele tivesse liberto, ele não teria feito o que ele fez.
Uma pessoa liberta não teria, né, praticado o que ele praticou, ele só praticou porque ele não está liberto, né? E é isso, hoje no Novo Testamento a gente tem essa consciência, né, que o outro não é meu inimigo, então eu não tenho que odiar ele, não tenho que ter raiva dele, mas eu tenho que ter uma consciência de que há uma luta entre a carne e o espírito e há uma luta espiritual. Então, é muita coisa que a carne dele tá falando porque ele ainda não se converteu, ele ainda não conheceu a Deus e não recebeu o Espírito Santo, o Espírito dele ainda não foi ligado. E tem muita coisa também que ele é usado por Satanás, né? Tá ouvindo muita voz de Satanás e tal. E eu tenho que ter essa consciência. Então hoje, né, eu tenho que orar a favor, né? Eu tenho que orar ali para que aquela pessoa seja salva, né? Que essa pessoa se quebrante, conheça a Ti, Deus, se converta, que o Senhor derrame sua misericórdia e se apresente a essa pessoa, né? Porque é só pela misericórdia. Aí é isso que a gente tem que fazer hoje, né? Mas nessa época aqui não se tinha esse entendimento, né? Então se entendia que o outro era seu inimigo, né? Não tinha esse entendimento espiritual. E por isso que ele pede que o outro seja condenado, né? Que a oração do outro não seja nem ouvida por Deus, né? Nossa, né? Pedir para que a oração do outro não seja ouvida, né? Mas é nesse nível. Eles não tinham esse entendimento, né? Aí no Novo Testamento é que vem sendo dado esse entendimento de que a luta não é contra o outro, né? O outro não é meu inimigo, né? Então aqui no versículo 8, Davi continua falando contra o inimigo dele. Deus, que ele viva pouco, que o meu inimigo viva pouco tempo, né? Que outra pessoa venha e tome o emprego dele, o salário dele, né? Que nada dê certo na vida dele, né? Que os filhos dele sejam órfãos, né? Que ele morra e os filhos dele sejam órfãos, que a mulher dele seja uma viúva. Gente, ser órfão e uma viúva nessa época era algo muito sério, né? Porque a sustentação vinha do homem. Então, a gente já estudou isso na Aliança da Lei, ali no livro de Levíticos, tudo, né? Tanto que pela Aliança da Lei, se havia, né, uma determinação ali para se ajudar os órfãos, as viúvas, tudo, né? Porque senão eles morreriam, né? Então, precisava ajudar, a pessoa precisava ajudar. E não era fácil, você vivia de ajuda, você vivia de favores, você vivia, né, de doações. Era assim que se vivia. Então não era algo legal de se falar, né, para a pessoa ser um órfão, para a pessoa ser uma viúva. Não era algo legal, era algo que era muito ruim, que estava se desejando. Aí no versículo 10, ele continua. E ele diz assim, que os filhos dessa pessoa sejam vagabundos. Que os filhos dessa pessoa não tenham renome, não sejam boas pessoas, não vão perpetuar o nome dele, né? Mas que o nome dele seja esquecido. Então que ele tenha filhos de vergonha, né? Que os filhos não sejam a honra para ele, mas sejam a desonra dele, né? E pedintes os seus filhos, né? Então aqui diz que são pessoas que não vão querer trabalhar, os filhos dele não vão querer trabalhar e vão ficar pedindo, né? E assim, que os filhos dele sejam preguiçosos, não queiram sair para trabalhar, sejam vergonha para a família e fiquem saindo pedindo na rua, né? E aqui diz, e busquem pão fora dos seus lugares desolados, né? E fiquem pedindo pão, né? E não vão trabalhar. Versículo 11. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem os estranhos do seu trabalho. Então que ele perca tudo o que ele tem por causa de dívida, né? O meu inimigo, quem está falando mal de mim, que ele perca tudo que ele tem, tudo que ele tem seja perdido em dívidas, né? E que pessoas estranhas, pessoas que não são da família dele, venham, né? E peguem todo o trabalho dele, tudo que ele fez, né? Tudo que ele trabalhou a vida inteira, que estranhos, né? Que não são da família dele, venham e tomem tudo isso. Versículo 12 continua, e que ninguém tenha pena dele. Vendo tudo isso que está acontecendo, e ninguém tenha pena. Ninguém tenha pena dele, né? E nem haja também quem tenha pena dos filhos dele. Parece até um Davi ruim aqui, né? Quando fala assim, parece um Davi. Mas aquela pessoa, uma vez eu vi um filme que o homem ia dormir e ele orava para Deus matar uma pessoa. Ele fala, ai Deus, que mata tal pessoa, Deus, faz ela morrer, mas faz ela morrer de uma forma bem cruel. E a pessoa ficava orando assim, né? Que absurdo. Aí quando a gente lê esse salmo aqui, lembra isso, né?
Mas não, né? Davi era um homem de Deus, né? E é que eles não tinham esse entendimento, né? A Bíblia é uma constante revelação, Deus vem se revelando aos poucos, e eles não entendiam. A revelação que eles tinham sobre Deus nessa época era um Deus de julgamento. Não era um Deus de misericórdia, não era um Deus de amor, principalmente as nações pagãs, tudo, né? Até dentro da própria nação de Israel, né? Era um Deus de justiça severa, né? Porque assim, Deus, ele vai revelando ao longo da Bíblia a sua justiça e o seu amor também, né? O amor de Deus, a maior parte do amor de Deus é revelado no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente vê muita manifestação de justiça, né? Então ali Sodoma e Gomorra é o que é uma revelação da justiça de Deus, né? Então Deus vai se revelando através dos seus julgamentos, né? Isso é uma revelação de Deus, né? Deus começa a se revelar quem é Ele através dos julgamentos dele, né? E é isso. E era o que eles tinham. Era o conhecimento que eles tinham na época, né? Era o conhecimento de julgamentos de Deus, é um Deus que acabou com o mundo, né? Devido a um dilúvio, acabou com Sodoma e Gomorra, né? E Admá e Zeboim, e era esse. Então é um Deus que vem severamente, né? Destrói o ímpio. Então por isso que ele orava desse jeito. Ele não entendia que era um Deus que vinha e tinha prazer em um ímpio que se arrependia, que era um Deus que estava ali torcendo para que aquele ímpio se desviasse, né, se salvasse. Eles não tinham esse entendimento que a gente tem hoje, né? Então ele fala isso, que Deus, né, que ninguém tenha compaixão desse homem, que ninguém venha favorecer os filhos dele, né? Versículo 13, desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração, né? Então que assim o nome dele seja apagado, que o nome dessa pessoa não fique aí não, que seja apagado mesmo, que nos filhos dele já se acabe o nome dele. Versículo 14, esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Aqui ele está pedindo, né, para que Deus nunca se esqueça do pecado dos pais dessa pessoa e nem dos pecados da mãe, para que Deus nunca se esqueça, para que Deus nunca venha se esquecer, para que Deus sempre cobre, né, severamente os pecados sobre essa pessoa, para que Deus nunca a perdoe. É isso que Davi está dizendo, para que Deus nunca a perdoe, para Deus não perdoar essa pessoa, né? Deus não perdoa essa pessoa, é isso que ele está falando, né? É claro que foi o que eu falei, hoje a gente não aplica isso, né? Hoje a gente tem que orar, né? Não pedindo para que Deus perdoe a pessoa, gente, porque a salvação é individual, né? Então eu não posso pedir para que Deus perdoe tal pessoa, mas eu posso interceder, né? Eu posso interceder para que Deus tenha misericórdia, para que Deus alongue a paciência dele sobre aquela pessoa, para que Deus se apresente àquela pessoa, para que Deus a converta, né? Eu posso orar dessa forma. Mas aqui Davi fala para Deus não perdoar. No versículo 15, Davi continua: antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Ou seja, pelo contrário, que Deus nunca se esqueça do pecado deles. Que o pecado deles, dos pais deles, da mãe deles, que o pecado dos antepassados dele, sempre estejam na tua memória, Deus, para que o Senhor nunca venha ter compaixão, que o Senhor nunca perdoe, né? Para isso. Versículo 16, continua: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Aqui ele está dizendo que ele seja julgado assim, porque ele não teve misericórdia de mim. Como ele me julgou severamente e ele não teve misericórdia de mim, eu, em meio ao tormento que eu estava vivendo, eu estava vivendo num momento de tribulação tremendo. E ele não teve compaixão de mim. Pelo contrário, ele veio me julgar num momento tão difícil. Então, porque ele não teve misericórdia de mim, que assim seja, o Senhor não tenha misericórdia dele. Gente, isso é real. Isso é real. A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado ao julgar os outros. Porque com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Se eu começar a julgar a vida do outro, você não tem Deus porque ela diz, aí começa a ficar julgando a vida do outro. Da mesma forma que eu julguei, na mesma medida que eu julguei a vida daquela pessoa, Deus vai me julgar. E é isso que Davi está falando aqui. E é isso que Deus faz. Deus faz isso. Se você não demonstra misericórdia, você também vai ser julgado na mesma medida. É a mesma coisa o perdão. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. A Bíblia diz isso. A gente só é perdoado se a gente recebe o perdão.
se a gente perdoa. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Se eu não consigo perdoar os meus irmãos que têm uma dívida tão pequena comigo, como é que Deus vai me perdoar sendo a minha dívida tão grande? Né? Então, é a mesma coisa. Eu preciso perdoar para que eu seja perdoada, né? E eu preciso ter misericórdia para que eu receba misericórdia, né? Então, à medida com que eu julgar, eu vou ser julgada. Se eu der muita misericórdia, o que eu vou receber de Deus? Muita misericórdia. Entende? Por quê? Qual foi o meu julgamento? De misericórdia. Então, se eu tenho muita compaixão, se eu tenho muita misericórdia, Deus vai me dar o quê? Muita misericórdia, muita compaixão, né? Mas se eu não tenho misericórdia, se eu julgo o outro sem misericórdia da dor que ele está passando, se eu não tenho compaixão pela dor que ele está passando e vem espezinho ele ainda, né? É isso que eu recebo. Porque à medida com que eu julgo, eu sou julgado. Então, se eu julgo o outro com pouca misericórdia, eu vou receber pouca misericórdia. Se eu julgo os outros com muita misericórdia, eu recebo muita misericórdia. Eu recebo muita compaixão. Se eu perdoo o outro, eu sou perdoada. Mas se eu não consigo perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Se eu não consigo perdoar um igual a mim, como que Deus vai me perdoar? Eu sendo tão inferior a ele, né? Eu não tenho capacidade de liberar perdão para alguém que é igual a mim, falho, pecador, né? Humano. Deus não vai me perdoar. E é nessa medida que Davi fala, né? Antes, né? Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Pelo contrário, perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Aqui Davi fala, não, essa pessoa, Deus, que o Senhor a julgue sem misericórdia. Porque a verdade é que ela perseguiu uma pessoa que já estava sofrendo. Uma pessoa que já tinha o coração destruído. Uma pessoa que já estava tão machucada. E ela perseguiu. Então que o Senhor vem agora também. Eu falei na aula retrasada, né, sobre isso. Lembra bastante, né, aquela passagem que a gente vai ver ali no cativeiro babilônico, quando o reino de Judá ele é tomado pela Babilônia, os edomitas vêm ajudar a Babilônia a destruir Judá. E os edomitas vêm, ajuda a pegar os judeus, né? O povo de Judá, judeus não, ali, o povo de Judá, da tribo de Judá e de Benjamim, amarrar eles, né? Eles tiram a roupa, deixam eles nus, assim, eles começam a ajudar, a pegar ali, né? E a destruir toda a cidade. E eles fazem isso e começam a gritar de alegria, que o reino de Judá está sendo levado cativo, né? E eles começam a fazer isso. Só que aquilo, né? Era um desígnio de Deus. Deus havia permitido isso, né? Deus havia designado que a Babilônia ia pegar Judá, né? Para ensinar Judá. E Deus fala isso. Deus fala, olha, Edom, quando o reino de Judá foi tomado pela Babilônia, eu estava ensinando eles. E vocês não tiveram compaixão deles. Eles estavam sofrendo. Eles estavam passando por muitas dificuldades e vocês não tiveram compaixão. Pelo contrário, vocês chegaram lá e tornaram ainda pior o sofrimento deles, tornaram ainda mais difícil o que eles estavam passando. E é por causa disso agora que eu falo para vocês. Vocês que se esqueceram que vocês também têm pecados? Vocês também têm pecados. Eu tinha esquecido, mas agora eu vou voltar a julgar o pecado de vocês. Vocês vão pagar agora pelo pecado de vocês. E eu vou julgar na medida que vocês estavam julgando lá, Israel. Lá, o reino de Judá, né? E é isso que Deus fala. E é isso, a gente tem que ter cuidado ao julgar o irmãozinho, né? Tem muita gente que quer sair julgando aí o outro, né? À medida com que a gente julga, a gente é julgado por Deus, né? À medida que eu entrego misericórdia, eu recebo. À medida que eu não tenho misericórdia, eu não tenho compaixão, eu também não recebo de Deus, né? E é isso. Aí no versículo 17, continua. Visto que amou a maldição, ela que lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela que se afaste dele. Então, essa pessoa, como ela ama ficar amaldiçoando, então que a maldição venha sobre ela. E como ela não gosta de dar bênção,
né? Como ela não gosta de abençoar as pessoas, ela gosta só de maldizer, de amaldiçoar as pessoas, então que a bênção nunca seja sobre ela, mas que só coisas ruins aconteçam na vida dessa pessoa. Versículo 18. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite, né? Então ele está dizendo, como ele gostava muito de sair amaldiçoando as pessoas, né? Falando mal, né? Desejando mal para as pessoas, ele gostava muito disso, sair desejando mal para todo mundo, né? Então que ele se torne a própria maldição, né? Que a maldição agora entre e fique enraizada nele, né? Que ele se torne a própria maldição ali em si, né? E que consuma ele, né? Que aquilo consuma ele. Aí aqui diz no versículo 19, seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Versículo 20, seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Então Deus, que esse seja o presente do Senhor para eles, né? Para as pessoas que ficam falando mal de mim, que o seu presente para eles seja esse. Porque a verdade é que eles estão vindo falar mal de alguém que está vivendo o pior momento da vida dele. E ao invés deles demonstrarem misericórdia, ao invés deles virem com compaixão, eles estão vindo tornar o meu sofrimento ainda mais difícil. Eles estão me julgando com severidade. Então, que assim seja, que o presente deles seja esse. Porque eu estou num momento tão difícil e eles ainda ficam me desejando mais mal ainda. Não basta o que eu estou passando, eles vêm com a boca deles ficar desejando mais mal. Então, que agora o mal se volte contra eles e esse seja o presente do Senhor para eles, né? Então, você vê que Davi, né, ele quer vingança. Ele quer vingança, ele tá indignado, tá injustiçado, ele quer vingança. Mas ele não faz vingança com as próprias mãos, né? Crente não sai no tapa. Crente não sai no tapa não, gente. Teve uma vez uma pessoa que ela foi e me ligou e falou, inventaram uma mentira dela no trabalho. E ela me ligou e falou pra mim que tinham inventado uma mentira dela no trabalho. E ela falou que quando ela viu a mulher começou a mentir na frente dela. A mulher olhava pra ela, é verdade, e mentindo na frente dela. E o chefe dela ouviu. E ela falou que ficou tão louca, mas tão louca, ficou com raiva, que ela falou que voou, que ela queria arrancar o cabelo daquela mulher, queria bater, unhar a mulher, né? E eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Crente não faz isso, né? E, gente, pelo amor de Deus, crente não faz isso, não. Crente não sai no tapa, não. Coisa feia, coisa horrorosa, né? Crente não sai no tapa, não. E é isso que Davi está fazendo aqui. Davi, ele não está se vingando com as suas próprias mãos, mas Davi está pedindo para que Deus o vingue, né? Foi o que eu falei no início da aula que eu fiz. Quando essa pessoa, e olha que era uma pessoa que eu achava que era amiga minha, viu? Eu conhecia há mais de 15 anos. E é uma pessoa que tem muito tempo, né? Muito tempo de igreja, muito tempo em algumas denominações. E eu tenho menos tempo, né? Ela é bem mais velha do que eu, essa pessoa. E, nossa, foi um baque tão grande, muito grande esse baque, né? E eu queria, né? Imagina, eu queria responder, mas eu não respondi. E é isso, eu confiei na justiça de Deus e confio na justiça de Deus. E é isso, Davi está confiando na justiça de Deus. Ele não precisa fazer justiça com as próprias mãos, né? Igual eu não precisei enviar um áudio respondendo. Não preciso fazer justiça com as próprias mãos. Eu poderia ter acusado ela. Tem várias coisas que eu poderia ter falado da vida dela, que também poderia falar que ela não tem Deus, né? E não, eu falei, não vou entrar nesse jogo, né? E crente é assim. Crente pensa assim, eu não vou entrar nesse jogo. Porque foi o que eu disse, o problema de você chegar muito perto do monstro, o problema de você ir para o ambiente do monstro, é quando você chega muito perto, você conhece muito bem, às vezes você acaba se adaptando naquele lugar, né? Aí você acaba se tornando um monstro também, né? O problema de você começar a vasculhar as trevas, né? Começar a estudar, vasculhar muitas trevas, o problema é que às vezes a gente entra tanto, né? Que a gente acaba, né, conhecendo um lado oculto nosso, né? A gente acaba, por a gente ter entrado muito, a gente acaba conhecendo o nosso lado oculto. E às vezes a gente não está preparado, né, pra gente segurar, né? E é isso. Aí eu não respondi. E no versículo 20, Davi fala isso. Então, que o presente deles, do Senhor, seja esse.
seja não dar misericórdia, não ter compaixão, né? Porque eles ficam falando mal de mim. Eu tô aqui sofrendo e eles estão falando mal de mim, em vez de ter compaixão, né? Versículo 21. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, né? Mas Deus, comigo, eles o Senhor trata assim. Os meus inimigos o Senhor trata desse jeito aí, dá esse presente para eles. Mas eu, Deus, comigo, o Senhor trata com bondade. Mas comigo o Senhor me trata com misericórdia. Com eles não tem misericórdia não, mas comigo tem, Deus, né? Me livra, né? Eu sei que a sua misericórdia é boa. E então no versículo 22, ele continua. Porque eu tô aflito, Deus, eu tô necessitado. O meu coração tá muito ferido dentro de mim. Gente, foi assim que eu me senti com essa pessoa que eu falei. Eu já tava tão machucada, eu tinha acabado de perder mais um bebê. Eu tava tão machucada, tão ferida, sabe? Eu já tava assim, sabe? Tão sofrida, né? Já tem tantas coisas na nossa vida que tornam a nossa vida tão sofrida, né? E o seu coração já tá tão ferido, né? Pra vir alguém e ainda querer tornar pior, né? Você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia, você tem que tentar tornar a vida do outro melhor, não pior. Você tem que vir e trazer palavras que vão trazer paz para o outro, fazer o dia do outro ficar mais leve e não mais pesado, né? Imagina um crente fazer isso. E é isso que Davi estava sentindo aqui. Davi estava pensando, poxa, meu coração já está tão machucado. Eu tô sendo perseguido pelo meu filho. Um filho matou o outro, um filho estuprou o outro. O meu filho está querendo me matar, meu coração já está doendo tanto. E eles ainda vêm me julgar, eles vêm ficar lançando maldições sobre mim, vêm ficar questionando a minha fé, questionando a minha religiosidade. Ao invés de olhar para mim e falar, ai, coitado, que pena, que dó, né? Ao invés de ter dó, de ter pena, de ter compaixão, de ter misericórdia, né? Não, ficam julgando. Ficam falando, ficam apontando, querendo descobrir por que eu tô passando por isso, né? É uma coisa entre eu e Deus, né? E ele falando isso. Mas Deus, sobre mim, derrama sua misericórdia, derrama sua bondade, porque eu tô muito aflito, eu tô muito necessitado, o meu coração tá muito ferido, eu tô muito machucado. E aqui no versículo 23, Davi fala: vou-me como a sombra que declina, sou sacudido para longe como um gafanhoto. Tem um outro poema que ele fala assim, um outro salmo que ele fala assim também. Ele está dizendo que ele se sente como uma folha que é levada. Ele está se sentindo assim, é isso que ele diz. Ele diz que ele se sente como uma sombra que declina, né? Então uma sombra que vai rápido, uma sombra rápida, né? É isso que ele está se sentindo. Né? Ele se sente como um gafanhoto que é sacudido para lá e para cá, para lá e para cá. E é assim que ele está se sentindo. Ele está se sentindo como algo passageiro, né? Assim, ele está falando que a vida dele, né, está passando como se fosse uma sombra, né? Está passando à margem, né? Ele não está conseguindo viver do jeito que ele queria viver a vida dele, né? Ele tá, sabe aquela coisa? Você não vive, você sobrevive, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, Deus, me ajuda. Versículo 24, Davi continua: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece, né? Deus, eu já estou ficando magro de tanto jejuar. É isso que Davi está falando. Eu já estou ficando magro de tanto jejuar. O meu joelho já tá com ferida de ajoelhar, ó. Eu já tô ficando magro de tanto jejuar. E meu joelho já tá ficando com ferida de tanto ajoelhar. De tanto ajoelhar a ti, Deus, né? E aí no versículo 25, ele continua: e ainda lhe sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Então aqui ele tá dizendo, e ainda assim, Deus, o Senhor sabe. Meus joelhos estão já com feridas de tanto dobrar orando a ti. Eu já tô magro de tanto jejum. O Senhor sabe o quanto eu oro a ti. O Senhor sabe o quanto eu clamo a ti. Mas para eles eu sou uma vergonha.
Eles olham pra mim e acham que eu sou uma vergonha. Quando eles me veem andando na rua, quando eles ficam olhando pra mim, eles ficam assim, sabe quando faz não com a cabeça? É isso, ele faz não. A pessoa quando fica fazendo não, que vergonha, olha pra isso, né? É isso. Aí no versículo 26 ele continua: ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Versículo 27. Para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Olha o nível aqui. O nível de Davi aqui é o nível de Jó. O nível de Davi aqui, o Davi está querendo dizer o seguinte: Deus, me ajuda. Me livra do que eu estou passando, para que eles percebam que o que eu estou passando é com a tua mão. O Senhor não me largou, não. Sabe aquela coisa, mas ninguém larga a mão de ninguém? É isso. Deus não largou a minha mão, né? Então, Deus, derrama sua misericórdia, me livra, para que eles vejam que eu estou passando pelo que eu estou passando, mas que isso está dentro do teu controle. O Senhor não perdeu o controle, não, né? O Senhor está ainda dentro do seu desígnio, tudo isso é vontade tua, Deus. Mostra isso para eles, né? Porque é esse grande problema. Eles ficam achando que a vida de Davi saiu do governo de Deus e está agora demandada, né? E ele fala: não, Deus, mostra para eles que tudo isso que está acontecendo na minha vida é a tua mão, é o Senhor que permitiu, é o Senhor que está fazendo. Mostra que o Senhor é comigo, o Senhor que está fazendo tudo isso, não é o inimigo, não, mostra que é o Senhor. E então aqui no versículo 28, Davi continua: amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos e alegres o teu servo. Aqui Davi fala: Deus, que enquanto eles amaldiçoam, o Senhor me abençoe. Tá bom, eles estão aí me amaldiçoando, eles estão falando mal de mim, eles estão desejando mal para mim. Mas enquanto eles desejam mal para mim, enquanto eles me amaldiçoam, enquanto eles falam mal de mim, que o Senhor me abençoe, Deus. E que eles, meu Deus, fiquem confundidos, porque eles vão começar a ver, né, bênção acontecendo na minha vida, e eles vão ficar confusos. E enquanto eles ficam confusos por causa da tua mão na minha vida, que eu fique alegre, Deus, né? Então você vê que ele não está alegre, não. Ele está longe da alegria dele, né? Então aqui no versículo 29 ele continua: vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão como uma capa, que eles sejam envergonhados, né? E que a confusão deles cubra eles, eles ficam tão confusos que não estão entendendo mais nada, né? Mas Davi agora, Deus está com ele, não está entendendo nada, né? Versículo 30. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Então aqui ele diz, né? Aqui condena, a gente sabe que o único que pode condenar é Deus, né? O único que pode condenar a alma é Deus. Mas Davi, ele não está falando condenar no sentido realmente da alma dele ir para o inferno, né? Nesse sentido. Mas ele está falando no sentido de julgamento. Ele está falando: Senhor, o Senhor, né? Eu vou adorar o Senhor, vou louvar ao Senhor com a minha boca, né? Porque o Senhor está sempre ali junto com o humilde. O Senhor está sempre junto ali com quem te ama. O Senhor é fiel, né? E o Senhor livra quem é teu, né? Dessas pessoas que ficam falando mal, condenando os outros. É nesse sentido que eu tô querendo dizer, né? A pessoa tá julgando e condenando, né? Ah, você é um pecador, isso tá acontecendo na sua vida porque você cometeu algum pecado, você não tem parte com Deus. Se você tivesse parte com Deus, isso não tinha acontecido, né? Então, é nesse nível, tá? Então, é isso que Davi tá querendo dizer aqui. Amém, gente. Então, a gente vai finalizar aqui a aula de hoje. Glória a Deus, né? Um salminho um pouquinho longuinho esse, são 31 versículos. Amém. Amanhã a gente vai estudar um salmo e o capítulo 21. Eu acho que é 21, agora tem dúvida. Esqueci onde foi o último que a gente parou. Capítulo 21. Então amanhã a gente vai estudar o Salmo 5 e o capítulo 21 do segundo livro de Samuel, tá bom, gente? Amém. O Salmo 5 é curtinho, né? E é bem simples o Salmo 5. Então a gente vai estudar amanhã o Salmo 5 e o segundo livro de Samuel, capítulo 21, tá? Amém. Aí na quinta-feira a gente estuda o segundo livro de Samuel, capítulo 24
E a gente começa a ler um monte de salmo. A gente vai ficar só lendo salmo. Depois do segundo livro de Samuel, capítulo 24, a gente vai ficar só lendo salmo. Vai ser mais de 50 salmos, tá bom? E depois a gente volta pro segundo livro de Samuel para finalizar esse livro, que é o 11º livro que a gente está terminando, glória a Deus, e a gente começa a estudar o 12º livro e falar sobre Salomão. E quando a gente começar a falar sobre Salomão, a gente vai estudar ali, né, também provérbios, vamos estudar também cantares, né? Então, amém, glória a Deus, estamos encaminhando aí, glória a Deus na revelação, né, de Deus, glória a Deus, amém. Então, gente, que Deus abençoe cada um de nós, amém, tá? Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou me despedir do Facebook, do YouTube, do Instagram, tá bom? Deus abençoe, amém. E até amanhã com a graça de Deus, viu? Amém. Um beijo a todos, amém.